Rafael Maciel, disse que não há justificativa para Deus no Antigo Testamento ter mandado matar crianças de colo. Vamos à própria Bíblia e permitirmos que ela nos explique. Será que ele vai falar que Jesus falou: deixe que as crianças venham até mim, porque delas é o reino dos céus? Será que ele vai falar? Não vai lembrar de Jesus, né? Esse é um argumento muito comum usado pelos ateus. E por quê? Os ateus, é muito curioso, eles vão à Bíblia, não é? Leem esses casos aparentemente absurdos, mas ao mesmo tempo não querem aceitar as explicações da Bíblia. Vamos deixar ele falar ou eu falo, né? Que o Pai de Jesus não julga ninguém. Jesus não veio para condenar a alma dos homens, mas para salvá-las, né? Tem muitas passagens, gente, vocês têm que ler o Evangelho e não o Velho Testamento. Senão você vai ficar na fala do demônio, do demiurgo, do judaísmo, que não tem nada a ver com Jesus. Bem tendencioso, mesmo que não intencional, diríamos assim, mas é uma tendenciosidade inconsciente. Porque se você questiona a Bíblia, você tem que, no mínimo, permitir que a Bíblia se explique. Não é? Então não é justo eu questionar a Bíblia, chegar às minhas conclusões particulares e não permitir que o texto se auto-explique. Então, já que Rafael Maciel e outros ateus questionam a Bíblia, eu creio que o mais coerente é permitir que a Bíblia se explique. Porque questionar a Bíblia e não deixar ela se explicar é uma tendenciosidade, diríamos assim. Mas eu não estou falando isso aqui num tom de crítica, pelo contrário. Eu sei que há muitos ateus, né, mais sinceros no ateísmo deles do que cristãos, e no cristianismo deles. Então, eu não estou questionando a sinceridade de nenhum ateu, mas sim a forma como questiona a Bíblia e, ao mesmo tempo, não permite que a Bíblia se auto-explique. Então, já que a Bíblia foi questionada, Deus foi questionado, vamos permitir que a própria Bíblia se explique. Pessoal, ele coloca como se houvesse um só Deus, mas não é. Eu vou ver se eu faço uma edição, tá? Porque Jesus, ele fala para os judeus: se meu pai, se meu Deus fosse o vosso Deus, vocês me amariam. Falou para os judeus. Entendeu? Não é só um Deus, é só você ver que no Velho Testamento tem vários. Inclusive lá em Gênesis, façamos o homem à nossa imagem. Quando eu falo façamos, eu tô colocando, tipo assim, tá eu, você e mais alguns amigos. E nós somos deuses. Então eu tô falando assim, ó, façamos o homem à nossa imagem. Então nós que estamos aqui, somos deuses, estamos fazendo o ser humano. E não só um ser, que é o Pai de Jesus. Por isso que você deve ir para o Evangelho e não para o judaísmo, porque no judaísmo é vários. Inclusive, esse Deus que ele está falando, ele anda com o Azazel no deserto, que o Pai no Evangelho, ele não tem comunhão com as trevas, tá? A luz não tem comunhão com as trevas. Então, assim, fica difícil quando o cara quando o cara tem o coração duro, né? E só fica no judaísmo e não cumpre nada que tem no judaísmo para eles cumprir, né? Que seria matar o homossexual, lei perpétua e outras leis, né? Realmente, nós percebemos em certos textos que Deus ordenava ao povo de Israel exterminar nações pagãs, incluindo as crianças. Não, olha só, pessoal. Esse Deus de Israel escolheu apenas Israel. E no Evangelho o Pai não faz acepção de pessoas. Se eu não me engano é Pedro que diz. Acepção, pessoal, é você falar assim, ó, eu tô escolhendo aqui o Brasil e agora todos os outros países vocês podem atacar. Porque eu escolhi só vocês. Como o Pai de Jesus não é assim, tá, gente? Então você tem que ficar no Evangelho, fora que Jesus aboliu o Velho Testamento por causa disso. Aí ele fala que os outros povos eram pagãos. Mas tem muito estudo aí. Eu vou convidar vocês até para ir para Seita Nazarena ver lá os estudos, tudo tal, para vocês ver se vocês acordam, né? Um desses textos, Josué capítulo 6, verso 21, não é? Diz assim, falando da destruição de Jericó: tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio de espada. Tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Quando nós lemos um texto isolado desses, pensamos o seguinte: mas não há justificativa para Deus exterminar, inclusive crianças. Qual era a culpa delas? Bom, pessoal, eu vou perguntar pra vocês querem ter um Deus desse? Vocês querem ter um Deus desse pra vocês, gente? Ele leu Josué. Josué veio te salvar, gente? Não, né? Ah, então vai pra Jesus, gente. É só Jesus e Evangelho, tá? Aí, ó, no Evangelho. Vocês são filhos do seu pai, o diabo, e gostam de realizar o desejo dele. Ele foi assassino desde o princípio. Então Josué tava matando lá, gente? Ele não falou que tava matando lá? E também sempre odiou a verdade. Pois é, né, gente? É o diabo que eles têm por Deus. Esses canalhas, gente, eles são guias cegos. Jesus falou, guias cegos. Eles levam vocês para as pessoas que mataram o nosso Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses 2,15, foram eles que mataram o Senhor Jesus e os profetas e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são inimigos de todos. Se você ler as cartas de Paulo e o Evangelho, você vai ver que foram eles. Você tem que saber porque Paulo falou que quem está debaixo da Torá, do Velho Testamento, está debaixo de maldição. Você tem que saber. Porque que quem volta na Torá, no Velho Testamento, da graça tem caído e Jesus morreu em vão. Senão você vai ficar aí, ó, aceitando morte de criança, de povos, que tava sem tranca, sem muralha e sem nada. Eu vou mostrar pra vocês que no começo, esse demônio, quando ele caiu aqui, gente, aí é muito tempo de vídeo. A gente tem que fazer por vocês, né, que estão sendo enganados. Por isso alegre seus céus, e vocês que neles habitam, ai da terra e do mar. Então eles já estavam lá no céu fazendo isso.
entendeu? E foram jogados aqui na Terra e já tinha humanidade aqui, porque olha só, pois o diabo desceu até vocês, então já tinha gente aqui. Então aquela história de Gênesis é mentira, onde eles dizem pra você que eles que começaram Gênesis. Mentira, já tinha gente aqui quando o diabo caiu aqui nessa terra, o Deus de Israel. Se você for em Apocalipse, o último livro aí que eu tô, o diabo, a serpente, o diabo, o dragão, né? Ele fez sair da sua boca a água, se você for nas originais, na Bíblia, interlinear, você vai ver que é água de dilúvio pra perseguir a mulher. E por que isso aconteceu? E por que aconteceu o dilúvio em Gênesis, né? Onde eles mudam todas o tempo da história, né? Por que eles fizeram isso? Pra você não pegar, pra você não saber que essa terra aqui, ela foi arrendada, tá? Um arrendamento, você põe seres humanos aqui, arrenda com tudo. E no Evangelho tá escrito, tá citando o livro de Enoque, uma passagem, onde Noé era filho de anjo caído, tá, gente? Aí vamos voltar pra Gênesis agora, se você for lá agora pesquisar aí. Os filhos de Deus desceu para namorar as filhas dos homens. Mas peraí, gente. No Evangelho, Jesus ele diz uma história. Ele diz que no céu nós seremos como os anjos. Nós não vamos casar nem vamos dar em casamento. Nós seremos como os anjos. Então em Gênesis, os filhos desse demônio desceu para namorar as filhas dos homens. Ou seja, eles são anjos caídos, porque os anjos do Pai não namoram nem dão em casamento. Entendeu? Aí no arrendamento você tem que entender, porque se você aluga uma padaria e já tem, você arrenda uma padaria, já tem funcionário lá, esse novo dono que vai chegar ali para administrar o arrendamento, ele pode substituir o que estava lá. Você já tinha um funcionário lá, entendeu? Você arrendou para outra pessoa. Essa pessoa pode demitir esse funcionário e botar o que ele quiser lá. Por isso que eles fizeram o dilúvio, os anjos caídos, a serpente em Apocalipse fez o dilúvio da água, a serpente arrojou a água da boca para perseguir a mulher, para substituir a humanidade. Por isso que ele salva o filho dele, anjo caído, Noé. Entendeu, gente? Vocês têm que entender isso. Aí na parábola da vinha, onde o pai fez uma vinha, arrendou aos lavradores maus e saiu daqui, foi viajar. Mas depois, pessoal, o pai ele veio procurar os frutos. E Jesus, o Salvador, nosso mestre, ele diz que Israel não dá nenhum fruto bom. Entendeu? Israel não dá nenhum fruto bom, por isso que ele diz também, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas que lhe foram enviados. Por quê, pessoal? Tava na época da colheita do fruto. Eles vieram pegar o arrendamento, eles vieram pegar a vinha, eles vieram pegar o fruto. Só que Israel não quis entregar a vinha. Eles não quiseram entregar esse mundo pro pai. Por isso que Jesus vai voltar e vai tomar esse mundo da mão deles. Se o pai arrendou, pessoal, esse lugar aqui é dele, ele que fez. O pai criou tanto os espíritos quanto o corpo material. Só que os lavradores são maus. O pai arrendou, mas eles não quiseram devolver a vinha. Eles não quiseram devolver, pessoal. É por isso que você vê a maldade prosperando aqui. Porque vocês aceitam isso que eles falam do Velho Testamento, que o diabo pode te matar. Porque Jesus falou que eles têm por pai o diabo. Falou pra eles, pessoal, do Velho Testamento. E se você ler o Evangelho, todo aquele que destruir o templo do Pai, que é nosso corpo, que o Pai habita em nós, será destruído. Leia o Evangelho, gente. Jesus falou bem de Sodoma. Se ele fosse em Sodoma, Sodoma estava de pé até hoje, se ele tivesse realizado os milagres que ele tinha realizado lá numa cidade. Só que ficaram zombando de Sodoma. E ele falou bem de Sodoma, que Sodoma vai ter menos juízo. Falou bem de Nínive também, que Nínive vai se levantar contra eles, entendeu? Porque eles foram enganados por esse demônio aí, através do profeta Jonas, entendeu? Jonas, a pregação de Jonas você tem que ler, pessoal, pra você entender. Jonas falou pra eles, ó, se vocês não aceitarem o Deus de Israel, vocês vão ser destruídos. Aí o pessoal ficou com medo e aceitou. E mesmo assim eles foram destruídos. E Jesus teve misericórdia. Jesus, ele fala, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Matar criancinha é amor?